Bom dia, hoje é 22/12/2016 e nós vamos dar continuidade à série de reflexões científicas, filosóficas e espirituais e também dar introdução ao curso gratuito de Metodologia da Pesquisa Científica Material, Metodologias de Pesquisa Material e Espiritual. Não? E aos poucos, com calma, eu vou introduzindo, falando tanto como eu vejo a metodologia, né? Que cada cientista tem um olhar específico sobre a metodologia científica, né? Claro que ela é predominante hoje na nossa ciência formal, ciência oficial, né? Da acadêmica, que é importante, ninguém pode negar, que foi aperfeiçoada por René Descartes, né? Lá séculos e séculos atrás, né? Que até hoje é utilizado com muita propriedade e sabedoria. Mas não existe só um método para descobrir ou revelar a realidade. Existem pelo menos dois métodos, que eu desenvolvi esse trabalho na COP-FJ, no mestrado, onde eu falo sobre o método racional analítico, que é esse que Descartes aperfeiçoou, e existe outro, um sintético intuitivo, que não só eu falei, mas também Spinoza falou no intuitivo. O sintético foi eu que coloquei, né? Mas Spinoza já falou, séculos e séculos filósofo, né? Spinoza falou na ciência intuitiva e morreu defendendo essa tese que existia uma ciência intuitiva. E existe. Só que nós não damos conta ainda dessa segunda ciência, que é extremamente difícil, que não é racional, ou seja, você não usa a razão como instrumento de observação da realidade, não só para observação, como diagnosticar a realidade, experimentar a realidade. Usa-se um outro método, que é a intuição. E a intuição é algo que não se tem explicação. Né? Pode-se usar, perceber, sentir, mas na hora de falar nós racionalizamos e transformamos em razão aquilo que não se transforma. Está além da razão, é transcendental. Que é a minha tese de mestrado e também de doutorado na COP-FJ. Então hoje nós vamos falar sobre a imagem do homem e a visão do mundo, a reflexão da natureza humana. Então tem duas questões que é importante a gente frisar, sobre natureza e cultura, né? Para a gente poder perceber quanto a gente está distante, né? Lá da etimologia da palavra, dos primórdios, né? Quando nasceram essas duas ideias de natureza e cultura. Cultura a gente pode entender melhor através de Alfred Bose, que é um intelectual paulista, que escreveu A Dialética da Colonização, que trabalha muito bem isso. Colo, latim, e passado e partir de futuro vai dar cultos e culturos. Daí a palavra culto e cultura, é a questão da senha. Natureza, você pode ler em Modin, Edgar Modin, é isso mesmo. Eu vou falar sobre cultura e natureza de forma muito apropriada. E cultura e natureza vem da physis, com PH, lá na Grécia Antiga, que era a coisa que surgia espontaneamente da natureza, que é diferente hoje da nossa física. A física dos gregos era diferente da nossa. Né? Tudo para os gregos era physis, natureza, aquilo que nascia espontaneamente e se desenvolvia espontaneamente. Né? E hoje nós temos física como algo que é o domínio da ciência física, né? A física eletromagnética, mas a palavra natureza nasce lá atrás, essa ideia de natureza com a physis, que seria aquilo que nascia, a natureza que nascia espontaneamente. Tudo que nascia espontaneamente era uma natureza, portanto era physis, com PH, Y, physis. Então é importante a gente ir na etimologia e na origem da palavra para poder entender e compreender aquilo que está falando. Não, a gente cospe coisas repetidas, né, igual um papagaio, e não sabe por que está falando. A etimologia é uma coisa espetacular. Né? É como a palavra, eu discuti com uns parentes meus, né? A palavra dízimo, né? Eu descobri intuitivamente, e dízimo não é aquilo que se fala, que é os 10%.
isso, isso lá atrás o dízimo era 10% de qualquer coisa, qualquer doação, porque naquele tempo o Estado era religioso e ele não tinha como sobreviver. Então os religiosos naquela época inventaram os 10%, não só no sentido monetário, mas também no sentido de doação da sua energia, do seu conhecimento, da sua experiência. Se você doasse para o outro, seria um dízimo. Tá? Primeiro 10% da sua energia, do seu tempo, da sua experiência, do seu conhecimento, da sua atenção ao outro, era o dízimo. E aí a Igreja Católica se apropria dessa ideia e coloca como forma de doação monetária para a Igreja. E aí a Igreja fica riquíssima, né? E hoje é um dos grandes, né, latifundiários do planeta. Com todo respeito ao Papa Francisco, que eu admiro muito, mas essa é a história verdadeira da riqueza que está por trás da Igreja Católica. E outras igrejas também estão fazendo isso. Nada contra o dinheiro. Saibaba diz que a questão não é o dinheiro. A questão é se você colocar o dinheiro, o material à frente do espiritual. Se tua vida for regrada por valores materiais, a grana, o lucro, o capitalismo, a exploração, perde-se o espiritual. O próprio Cristo diz, né? Não seria dois senhores, a Deus e a mamão, ao lucro. Ou seja, é mais fácil um camelo atravessar o buraco de uma agulha, disse Jesus, do que um rico chegar ao reino de Deus. Isso que ele quer dizer, ele não está condenando o dinheiro em si, está condenando ao lucro voraz, ao lucro selvagem, que predomina ainda no mundo moderno. O capital sempre existiu e sempre vai existir, esse mundo humano. Agora, a voracidade, a selvageria dele é que destrói, corrompe o Congresso, corrompe todo mundo. Hoje nós estamos aqui na Lava Jato, a corrupção no Brasil é uma doença, é um câncer, né? Tá em todas as partições, não digo todas, né? Quase todas, públicas, e está havendo corrupção direta. Eu conheço corrupção desde que eu trabalhava em grandes obras, como o metrô, já via. Eu mesmo fui tentado a corrupção, eu não aceitei, dei uma cantada, né? Para assinar um projeto para supervalorizar uma obra. Mas, não sei, eu saí fora e não sei o que aconteceu depois. Bom, a imagem do homem e a visão do mundo, a reflexão da natureza humana. Disse Albert Einstein, a maioria prefere olhar para fora e não para dentro de si próprio. No livro dele, Ao Estado da Civilização, 1986. E aquela famosa frase, né, que alguns dizem que é de Sócrates, não, dos egípcios, né, do povo egípcio, né, que estava lá nas pirâmides, decifra ou eu te devolvo. Ou seja, ou nós aprendemos, né, tanto no sentido material, concreto, tátil, pragmático, ou aprendemos do mundo interior sutil, transcendental, espiritual. Senão a natureza vai nos engolir, com certeza, porque nós somos seres que têm a capacidade, né, recebemos um dom da inteligência, da razão, da intuição e outras qualidades que talvez outros animais não tenham, ou talvez nós tenhamos esse dom desenvolvido e outros menos desenvolvido. Né? A coruja é capaz de ver a quilômetros de distância. Uma águia pode ver uma presa a altura enorme que ela não consegue enxergar. O golfinho consegue ver coisas. E o cachorro sente faro da cocaína mesmo dentro do aparelho, escondido alguma coisa, tá, no banco do carro, então, e a gente não consegue. Né? Então os animais desenvolvem certos sentidos que nós não desenvolvemos, mas nós temos uma capacidade inigualável, né? Inteligência inigualável que nunca vi um macaco fazer um prédio, né, desenvolver um projeto. Né? Um dia que me disseram que nós viemos um macaco e provar que um macaco consegue desenvolver um projeto civil, aí eu acredito que o homem realmente veio através de macaco. Veio a parte física, mas não a parte da inteligência. Como é que veio a inteligência? Foi ao longo da história. Isso Darwin não explica.
Até porque, se você vê lá na internet, né, tem cientistas dizendo que Darwin não explicou tudo e tem muita coisa que vai contra o darwinismo. Né? Por exemplo, o besouro, tem um vídeo na internet que diz que tem um besouro que tem uma cabeça maior do que o corpo e as asas pequenas. E como é que ele consegue voar? Ele teria que se adaptar, a cabeça dele criar, a asa tinha que ser maior, no entanto não é. E assim vai, tem vários exemplos na internet que você pode observar. É claro que na ciência não é mais demonstração, a ciência é refutação. Ainda ninguém conseguiu refutar a teoria de Darwin, por isso que ela prevalece como a teoria da evolução. Na minha opinião, a teoria da evolução não é essa. A teoria da evolução é do ser. Né? Em minha tese de mestrado eu falo sobre isso. Quem quiser, está lá na cópia. Quem quiser, eu mando por e-mail, bernardomelgaco@gmail.com, vocês fazem uma crítica e me respondem. Tá? A evolução do homem desenvolve a partir de um processo de autoconhecimento que leva ao estado de consciência transcendental que vai além da razão, da intuição e chega ao amor divino. Bom, mas vamos parar por aí. Isso aí faz parte da ciência espiritual que eu vou ainda, com o tempo, meu data show, descobri que a lâmpada está queimada, então eu vou ter que usar a cartolina aqui para poder até eu consertar, porque custa muito caro a lâmpada, para poder dar minhas aulas de metodologia material e espiritual. Então, o texto que hoje é embaixo do homem, a visão do mundo, a reflexão. Reflexão é outra palavra também que a gente não compreende bem. Refletir, o que é? É fletir sobre si mesmo, dobrar-se a si mesmo, né? É isso aqui, ó. É fletir, refletir, é fazer esse movimento aqui. É o ser que volta para si mesmo e reflete, ou seja, se dobra sobre a si mesmo e consegue se ver. Isso que é reflexão. Então o texto começa assim: nossa visão de mundo depende de como nos inserimos no universo do conhecimento. O homem cria uma visão de mundo a partir da compreensão das suas próprias criações e descobertas. Na maioria das vezes acaba se esquecendo de compreender a si mesmo. Mas o ser humano não é totalmente objetivado. Sua natureza intrínseca possui princípios que extrapolam o campo da experiência aprofundada no método experimental e na separação de sujeito e objeto, o método de Descartes. O processo autômato de viver separando a cada instante o sujeito do objeto nos faz adoecer e não permite que utilizemos toda a capacidade da nossa consciência. Nossos corações vivem acelerados, tentando viver à frente do tempo, vivemos o amanhã ou depois da manhã, semanas seguintes, meses seguintes, e nunca hoje. Utilizamos relógio mecânico e eletrônico nos pulsos, mas para nos guiar enquanto deixamos sem função nosso relógio biológico interno. O homem moderno, em crise, se sente dependente de que outros digam o que ele deve fazer para se tratar física e espiritualmente. Recorre por isso aos especialistas, que de um modo geral também precisam da mesma ajuda. Assim, o homem moderno segue caminhando sem saber para onde. E mesmo que o vento lhe sopre na direção contrária de sua caminhada, que as nuvens escureçam sua frente, que nas colinas se delineiem perigosas feras, que um deserto se prenuncie a seus pés, ele caminha em obediência ao automatismo a que foi condicionado. Não consegue desenvolver sua sensibilidade para escutar o seu relógio interno, a sua bússola confiável do coração entre aspas, tá? Que é a intuição. E a voz do Criador dentro de cada um, que é a voz espiritual. A gente pensa que voz é só essa aqui, né? Audível. Não, tem uma voz silenciosa que está dentro de cada um. É só treinar, né? Quem não sabe. Se você não treina futebol, como você é jogador? Se você não treina para ser engenheiro de matemática, cálculo, como é que você vai ser engenheiro? O mesmo é o yogi. Ele treina anos a fio a sua sensibilidade. Mas nunca será um grande yogi. Ou um espiritualista, quem quer que seja, um cara um sujeito que é músico que quer tocar violino, piano, violão, ele tem que treinar. Tudo exige treino. Exercício persistente, perseverança. Nosso leitor certamente registra o noticiário do meio de comunicação moderno apresentando os grandes triunfos da ciência e da tecnologia. Estamos habituados a acreditar muitas vezes nesses relatos como verdades inquestionáveis, sem perceber quão imbricada com as estruturas de poder essas mesmas verdades estão. De modo que
não percebemos nem a origem desse poder, e muito menos o princípio da nossa visão. A seta do tempo nos engana e nos aponta uma relação de causa e efeito apoiada numa lógica dedutiva. Deduzimos, julgamos e misturamos fatos e valores. Confundimos a imagem com a realidade, o símbolo com o fenômeno, o direito com a justiça, a aparência com a essência. Agora eu vou citar agora Pedro Demo. Não se pode confundir o plano da lógica pensar com o da ontologia, a realidade pensada. Pedro Demo. Tem um livro de metodologia dele fantástico sobre isso, não? Então, o que ele quis dizer ontológico? O que é ontológico? Onto é ser, lógica, estudo, pesquisa, conhecimento, né? Então, é o estudo do ser. Então, quando você vai estudar o ser, não é a psicologia. A psicologia estuda a psique, comportamento do ser humano. A ontologia estuda o ser a partir de si mesmo. É diferente, é além da psicologia. Você não pode estudar ontologia pela psicologia. Ninguém consegue isso. É muita pretensão. Só pode estudar o ser, o próprio ser. Por isso conhece a ti mesmo. Disse Sócrates, e lá nos egípcios também falavam isso de Sócrates. Nesse sentido, o mundo se torna um processo caótico. Poucos são aqueles que se dão conta da caverna e ilusão onde estão aprisionados pela técnica mental do raciocínio lógico. O mito da caverna de Platão, né, gente? Você lembra? Tem umas pessoas aprisionadas, acorrentadas, né? O mito de Platão é exatamente isso, né? O que é? Sujeitos presos dentro de uma caverna, onde a luz do sol entra pelo buraco da caverna, e eles presos ali só vê a sombra dele. Então a realidade dele é o movimento deles ali entre eles e tal, e ele não consegue ver fora da caverna, né? Até que um deles consegue se prender das correntes e volta e sai da caverna e vê o mundo de sol, pássaros, animais e tal, e entra de volta na caverna e tenta convencer os colegas a se libertarem daquelas correntes para poder ver a realidade de fato que estava fora da caverna. E aí ele é destruído, né, pelos outros porque não aceitaram a realidade. É o que Cristo fez, né, gente? Cristo mostrou uma realidade que a gente não via. Então ele foi queimado, né? Ninguém aceitou a realidade que ele falava. Até séculos depois foi uma briga terrível com a filosofia. E até tentaram fazer eu dei aula de filosofia. Os filósofos tentaram fazer uma conciliação entre fé e razão e não conseguiram. Né? Cristo derrubou a razão analítica dos filósofos gregos. Então, a ilusão é essa aí, né? A gente aqui está vendo, só porque nossos sentidos objetivos nos mostram a realidade. Mas se nós virarmos a consciência para dentro de si, uma outra perspectiva de visão, vamos ver uma outra realidade. Muito além dessa. É uma técnica difícil? É. É perigosa? Tem um risco? Tem. Qual o risco? Porque gera uma crise, e a crise no diagrama chinês significa risco e oportunidade. O risco de o homem, né, se descobrir a si mesmo e descobrir que dentro dele tem uma fonte criadora, que nós chamamos de Deus, eu acho chamar de natureza cósmica. Não chamar de Deus, eu não usava a palavra Deus porque eu não queria ser confundido com religioso. Estou chamando de uma natureza cósmica. Né? Nós podemos dar vários nomes a essa fonte de sabedoria. E a oportunidade é exatamente isso, na crise. É na crise que se faz a autodescoberta. Não é fora da crise. Quando você está bem bom aí na riqueza, no carro, no consumo, nas festas, das baladas da vida, né? Você não está em crise. Está em crise quando você perde alguma coisa, um ente querido, um emprego, uma oportunidade, uma paixão que se vai, ou uma frustração grande, ou uma depressão, você entra em crise. Então, é esse momento, ou então numa crise espiritual, como eu entrei em 88. É nesse exato momento que se dá a oportunidade do homem se descobrir. Ou então, através de um guru. O que é guru? Novamente, tem que explicar. A gente pensa que guru, qualquer um é guru. Não.
Guru vem da palavra sânscrita, são duas palavras que estão interligadas, Gu e Ru. Uma significa consciência e outra significa mestre, ou seja, luz, né? Um significa luz, outro significa consciência. Mestre, com professor, né? Desculpa. Um significa luz, outro significa mestre ou professor. Ou seja, é aquele mestre que traz luz à consciência. Vem do sânscrito isso. Eu fiz 3 anos de sânscrito, lá em Copacabana, né? 3 anos seguidos. Então, a gente precisa, né? Bom, mas a vida não se resume no plano lógico. Ela é sutil e ontológica. Isso significa dizer que o homem é um processo de construção e criação simbólica e fenomenológica, em eterna representação e transcendência. Transcendência é aquilo que está além. Né? Enquanto símbolo, ele é ideologicamente representado e deduzido, mas enquanto fenômeno, ele somente pode ser vivido e compreendido. A experiência humana, em sua totalidade, jamais poderá ser equacionada por lógica dedutiva ou por construções ideológicas. Ela somente poderá ser vivida e compreendida em sua fenomenologia metafísica, que está além da física, né? Além física, vamos lembrar de física, então, metafísica, além dessa natureza aqui. Ou seja, em sua ontologia, que não é psicologia, não é psique, além da psique. Então, como julgar um homem? Alberto Einstein, com muita precisão, afirmou: de acordo com uma única regra determina o autêntico valor de um homem. Em que grau e que com finalidade o homem se libertou do seu eu? Ora, claro, se você não se liberta de si mesmo, se você está preso à sua caverna de ilusão, de visão de mundo, de realidade, a gente só pode entender o homem quando ele se libertou dessa prisão, porque ele vai ser o mundo, a cultura, o que semear na cabeça dele, desde a infância até a idade adulta, até o momento que ele questionar quem ele é. Quem sou eu? Por que existe? Para onde eu vou? De onde eu vim? Essas questões podem levar ele à loucura, ao hospício. Claro que sim. E muitos dos que estão lá no hospício por causa disso. Eu conheci um que ficou 10 anos preso, lá na UFRJ, quando eu fazia o mestrado. Ele falou para mim, ficou 10 anos no hospício que a família botou, os médicos amarravam ele, davam a injeção nele e tal. E ele só se libertou porque ele teve que processar os médicos. Aí ele foi depois fazer mestrado na UFRJ sobre essa experiência dele. Então, para tu ver como é que tá as coisas. Quando a pessoa ela fala de uma realidade que ninguém consegue compreender, ele é louco. É louco, claro. O normal é falar do comum, que é visível, que é tangível, que é fofoqueiro, que é social, que é político, que é econômico, que é ideológico. Isso é o comum. Falar do metafísico, aquilo que só você vê, poucos veem, até você encontrar um parceiro de caminhada é difícil. Você acha que uma pessoa que consegue fazer isso, ela consegue amizade, consegue encontrar na esquina alguém para debater com ele? Eu já falar sobre futebol, sobre mulher, sobre transa, sobre baile, sobre festa, sobre impeachment, Dilma, Lula, fora Temer, né? Essas coisas do cotidiano, o comum, o normal, o blá blá blá, o corriqueiro, o que está no jornal, o que está na mídia, que está na televisão, está na internet, está no Facebook, no YouTube, que está no Google e mais, que mais? No LinkedIn, todas as redes sociais, é isso que as pessoas falam. Ou então fala do vizinho, da mulher, ou do tiro que o cara levou, uma bala perdida, que um assalto, o cara roubou o carro, que o outro foi reagir, não sei o que, de uma briga de vizinho, que o pai matou o filho matou a mãe. Ou seja, o cotidiano, o normal, o comum, o doméstico, o social, o cultural, nunca. É difícil encontrar alguém que tenha qualidade, experiência para falar de coisas mais profundas do eu. Só um grande filósofo, um grande guru, um grande mestre, que ele vai poder sentar com você e vai, no mesmo nível, fazer uma troca, porque é uma troca. Tá? Para você conversar com uma pessoa dessa, ela tem que ter uma experiência profunda. Não é idade. Pode ser de 10 anos, 15, 20, 50, 100, não importa. É a experiência que manda. Não é a cultura que manda. Não é o poder capital que manda. É a ética, é a existência, que não é sobrevivência. A existência vai além da sobrevivência.
O estudo eu, enquanto objeto de conhecimento, é função da ontologia. Assim, se não conseguimos contemplar e experienciar esse fenômeno objeto do eu, como podemos ter garantia de que estamos vivendo e fazendo corretamente o caminho da ciência? Essa questão do estudar o eu criei uma polêmica em 1994, que saiu até no jornal O Globo, e fui atacado pelo pessoal de recursos humanos, via cartas para o jornal O Globo, porque eu escrevi um artigo se nós podíamos avaliar o oculto. Como podemos avaliar o oculto? Exatamente um questionamento que eu colocava para o pessoal de recursos humanos, que havia uma discussão sobre isso, de como avaliar o profissional dentro das empresas. Eu disse que havia um paradoxo na física quântica, uma vez que pela física quântica, o ato de observar um fenômeno no mundo das partículas altera a posição e a velocidade da partícula. Então, isso jogando para o mundo real, concreto, maior, macro e não no micro, o analista de recursos humanos, o sociólogo, o psicólogo, ou simplesmente observar o fenômeno humano, ele muda o comportamento humano. Então, portanto, não dá para estudar o fenômeno humano pela psicologia objetiva. Isso, Jung falou disso no texto dele, eu coloquei na tese de mestrado. Não fui só eu. E aí o pessoal me atacou e eu revidei o ataque através de outro texto. Acabou que eu ganhei um prêmio segundo colocado do Rio de Janeiro. E a PUC me chamou para um debate sobre isso, sobre essa questão, e eu não fui. Eu estava zen na época. Marcaram um debate aqui na PUC do Rio sobre o meu texto, sobre a minha proposta, minha tese, que não poderia se avaliar o que estava oculto. Porque tem um eu que é visível e um outro eu que não é visível. Como é que vamos avaliar o ser humano completo? Só a metade dele, que é o ego. O self não. O self é cada um que analisa a si mesmo. É o self que vê o ego, não é o ego que vê o self. Então é um problema terrível para a psicologia, né? Que eu respeito e gosto muito de muitos psicólogos, mas duvido que um psicólogo consiga avaliar a si mesmo, né? Ele não parar no hospício. Esse é o problema crucial da ciência moderna, pois se o cientista pois se o cientista não experimentar a ciência em si mesmo, como ele pode valorar a tolerância da metodologia e seus instrumentos naturais humanos de captação do real em seus diversos manifestação? Quem falou isso também foi o Jung, que eu adoro Jung. Falou exatamente isso. Como se fazer psicologia objetiva se o próprio psicólogo não consegue se auto-observar? Então, Jung, eu falar, eu cito Jung, procura lá o livro de Jung. Eu citei na minha tese de mestrado, eu posso pegar a parte do livro e passar para qualquer um que quiser. Manda um e-mail, bernardomelgaco@gmail.com. bernardomelgaco@gmail.com. A realidade imediata é a única realidade possível e acessível. Que nível de experiência sutil da garantia metodologia ao instrumento de captação do real? Cabe aqui uma pergunta. O que é um fato social? Por detrás da expressão está o fenômeno, junto ao texto está o contexto. Sobre o mapa há a representação de um território particular. Todo fato tem um ato. Ato e fato são interdependentes. O ato humano é a expressão de um fenômeno humano. Enquanto fenômeno, o ser se manifesta de forma irredutível a uma explicação racional. O fenômeno do ser é, em síntese, uma vivência, um caminho, um salto evolutivo da consciência, e não apenas uma mera construção semântica psicobiológica. O salto evolutivo da consciência é uma disciplina axiológica, uma metanoia a partir de uma praxis existencial, onde o sujeito se converte em objeto do conhecimento, refletindo-se com amor em si próprio. Ou seja, o sujeito passa a ser objeto de si mesmo. O sujeito e o objeto se confunde nesse processo de autoconhecimento. É uma espécie de volta de uma ponta se dobrando sobre a si mesmo, como eu mostrei no papel. É isso aqui. Refletir exatamente isso, uma ponta do papel. Então, é o ser se dobrando sobre si mesmo. É uma espécie de volta, uma ponta se dobrando sobre si mesmo. É um retorno existencial, uma curvatura da natureza, ou seja, uma reflexão.
onde se religa a religião, né? O conceito, o conceito é o logos, né? O verbo. O homem, a physis, a natureza, né? A morte, a vida, a finalidade do fundamento é o filo, a sofia, verdade, né? Sofia é verdade, com PH, né? E a criatura é o criador. Para se ter conhecimento necessário, aprendizado, dominar intelectualmente uma série de dados, estudar, conhecer, informar-se. Aos que não têm a oportunidade de formação acadêmica, a própria vida incumbe-se disso, ativando a consciência através das circunstâncias. Mas quando o homem busca reformar-se por livre-arbítrio, por determinação própria e não pelas circunstâncias, significa que sua consciência já está ativada, sintonizada, direcionada para a consciência suprema individual rumo à direção suprema cósmica. É um texto anônimo. A Consciência, página 34 e 35, um jornal que eu peguei lá em 1980 e pouco. Era um texto anônimo. Fantástico esse texto, eu perdi esse jornal. Finalizando, em nome da justiça pode estar fazendo injustiça, em nome da ciência pode estar fazendo técnica, em nome do progresso material pode estar suprimindo a evolução espiritual, em nome da fé pode estar agindo na pura crença, ou seja, sem visão da consciência superior, nós estamos perdidos. Estamos na crise de percepção. Essa coisa que está acontecendo aí é uma manifestação dessa crise. Como é que dá o nome da psicologia que é isso? Né? Dá um nome, eu esqueci o nome dessa questão. Que é uma coisa que está dentro, que explode para fora. Aí vem a violência, as guerras, terrorismo, catarse, o nome psicológico fala disso. Então é uma catarse, o homem não aguenta de tanta angústia por desconhecer a si mesmo. Está acabando já o tempo, 33 minutos, tá? Então até amanhã, fique com Deus. Amanhã deve continuar ou depois da manhã. Estamos chegando no Natal, Feliz Natal a todos e que a gente tenha um bom ano de 2017. Espero que sim, se a gente superar essa crise aqui que está aguda no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro e no mundo também, né? Essas teorias que aconteceram agora recentemente, né? Nos deixam preocupados porque pode se espalhar pelo mundo, né? Atingiu a Alemanha, a França, a Itália, os Estados Unidos e pode chegar em todas as partes do mundo, porque o homem não está suportando a sua solidão interior, porque ignora a si mesmo, ignora seu eu, seu verdadeiro eu, a sua existência, porque o produto da ciência tem que ser a felicidade. Enquanto ela não chegar a esse ponto, e a religião também, teremos meia ciência, meia verdade, meia filosofia. Tudo se faz, deve se fazer em busca para que o homem, como um todo, não só em particular, em cidades,